Atenção, torcedor do esporte! Presidente Yuri Romão informou em entrevista que tem atacante do esporte que pode sair por 30 milhões de reais. Olha, isso pegou muitos de surpresa. Vou detalhar essa situação aqui agora. Vou trazer para você. É verdade? Não é verdade? Bom, quero te mostrar isso e muito mais. É o que eu vou te mostrar aqui agora, tá? É o meu dever com você. Olha, só peço uma coisa, tá? Se inscreve no canal, ativa suas notificações e, claro, deixa o teu like, é muito importante. Você não sabe o quanto ajuda quando você já deixa esse like no começo do vídeo. Ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui, olha, para que outros torcedores do Esporte Clube do Recife também tenham acesso e que a gente possa criar cada vez mais e de forma maior uma comunidade aqui dentro, tá? Seguiremos sempre juntos, eu, você e eu, nessa nossa única e exclusiva jornada, olha, quer falar todo santo dia do Esporte Clube do Recife. É de torcedor do esporte para torcedor do esporte. Vamos comigo? Bom, pessoal, olha, o presidente Yuri Romão, tá? Deixa eu te explicar isso aqui, que agora é um assunto bem sério, tá? O presidente Yuri Romão, ele revelou bastidores das vendas, né? Das possíveis vendas de alguns jogadores. E de forma específica, a gente vai estar trazendo aqui a situação do Carlos Alberto. O presidente disse que tem um contrato, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar na tela aqui agora, tá? Deixa eu colocar aqui na tela agora. Porque vai ser melhor, né? O presidente falando, e aqui eu tô dando os créditos, claro, ao pessoal aqui do Léo e dos Traíras, tá? Que fizeram essa entrevista com o Yuri Romão. A gente vai escutar e depois eu quero mostrar, tá? Porque parece que ficou faltando uma informação do presidente e que isso deixou a torcida do esporte meio que na dúvida. Se liga só nisso aqui, nas falas do presidente sobre a venda do Carlos Alberto por um valor milionário. Se liga lá. Muitos erros desde o ano passado. O Paulo já emendando uma mensagem do Alexandre, como são os contratos de gatilhos de Carlos Alberto e Matheus Alexandre em caso do esporte querer se desfazer dos atletas. Tem muita gente pegando no pé do Matheus e do natural, né? Pela quantidade, né? Muita gente perguntando também por que investiu esse dinheiro no Carlos Alberto e não foi no Pulga, por exemplo, que foi para o Bahia. Ele foi 18 e o Carlos 15, né? Deixa eu dizer o seguinte, as contratações, tanto de um como de outro, elas foram feitas, logicamente, balizadas em números, né, dos 2 últimos anos das atuações dos atletas lá fora, em outras equipes. Matheus Alexandre fez fez 2 temporadas, 24 e 23, extraordinárias. Chegou, inclusive, a ser considerado na Série A como o melhor lateral direito. Tá? Chegou no esporte ainda, talvez, questão da... Alguém lembra disso? Matheus Alexandre chegou a ser considerado o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Caramba. Adaptação, pressão. Ainda não... Talvez não tenha feito aí uma grande exibição, né? Possivelmente, em algum momento, ele vai desarnar e vai... Né? Carlos Alberto é um garoto ainda, tá em formação. Quando a gente foi atrás dele, o intuito era de ter um atleta jovem que pudéssemos, mais um ativo, que pudéssemos negociar. E a gente já tem cláusula, inclusive, de venda de Carlos Alberto. Inclusive, com quase o dobro do que a gente pagou. Então, assim, foi o primeiro contrato, inclusive, que a gente fez, em que o atleta já chega com a cláusula de venda por quase o dobro do preço. Então... Só explique para o que é cláusula de venda. Outro clube que já chegou com uma proposta. Já tem, tem contratualmente, já tem isso aí. Então... Bom, tá aí, pessoal, olha. Essa parte aqui é a mais interessante, é a mais importante, tá? O presidente Yuri Romão, ele falou aqui, né, como vocês viram, a respeito do Carlos Alberto e do Matheus Alexandre. Mais especificamente do Carlos Alberto, o presidente falou que o jogador, ele tem uma cláusula de venda, tá? Já ali encaminhada com o clube. E isso deu margem para diversos comentários nas redes sociais. Olha, cara, então quer dizer que já tá certo, Carlos Alberto vai sair, vai ser vendido por 30 milhões. Tipo... No momento que o Yuri Romão tem a oportunidade de usar a transparência, né? E dizer assim, olha, não, pessoal, é isso, é disso, é disso. Não, ele solta uma coisa no ar e deixou muita gente em dúvida. Horas depois, um jornalista, tá? O Antônio, da Rádio Jornal, trouxe a informação real. O que o presidente do esporte deveria ter feito na entrevista
falar dos detalhes, as minuâncias ali da situação, o repórter trouxe isso aqui e a gente vai colocar na tela agora. Se liga só, pessoal, aqui, olha. O que o jornalista falou, tá? Aqui, olha. Ontem, o presidente do Sport, Yuri Romão, concedeu uma entrevista a um podcast, Léo Medrado e Traíras, e falou sobre uma cláusula de venda estabelecida no contrato do atacante Carlos Alberto, pelo dobro do valor pago, né, pelo clube. O Sport pagou 15 e teria ali uma cláusula de venda de 30 milhões fixada já, né? E agora? Isso gerou muitas interpretações, mas bora explicar o caso. Aí o Antônio aqui começa a explicar. Na verdade, há uma cláusula de recompra que, portanto, é exclusiva para o Botafogo. Presta atenção agora, tá? Até dezembro de 2026. O Botafogo tem a opção de recompra de Carlos Alberto pelo dobro do valor pago pelo Sport Clube do Recife. Bom, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? É que nas falas do Yuri Romão, deu a entender que já tinha ali fixo um valor pago e alguém querendo comprar o Carlos Alberto. E muito longe disso, velho. Muito longe disso. A verdade é que faltou ali a transparência do Yuri Romão dizer que não tem doido no mundo que pague 30 milhões em Carlos Alberto. Eu tô falando aqui de forma bem honesta com você. O Botafogo colocou isso porque acreditava, não, pô, vamos vender aqui 60%, se der certo a gente recompra ele por 30%. Show de bola. O que a gente recebeu, a gente devolve e ainda paga mais 15 ao Sport. Só que o Botafogo não vai comprar Carlos Alberto por 30 milhões nem aqui nem na China. Torcedor, você acredita, torcedor, que tem algum clube hoje no Brasil que pague 30 milhões em Carlos Alberto? Coloca aí nos comentários. Então, assim, o presidente Yuri Romão, quando ele vem a público falar algumas coisas, principalmente quando são coisas de bastidor e coisas que remetem à transparência de algumas vendas e até mesmo de algumas compras, não adianta explicar só um pedaço da história. Concorda comigo? Tem que explicar a história toda. Tem o Botafogo uma opção de compra, mas isso não quer dizer que é compra e que nem o Sport já tá com dinheiro em mãos contando com isso. Então é assim, pessoal, olha, sendo bem honesto com vocês, não tem venda alguma de Carlos Alberto. O que o presidente Yuri Romão falou aí, jogou assim para amenizar a situação do atacante. A verdade é essa, velho. A verdade é essa. E aqui eu não tô falando mal do presidente não, mas eu acho que ele tem que ser mais transparente naquelas coisas que ele fala. A torcida do Sport precisa de mais transparência. O Yuri Romão foi eleito alguns anos atrás falando sobre transparência, que a transparência seria pautada dentro do seu mandato. Mas falta essa transparência. Falta. A gente sabe que falta. Então, Yuri Romão, quando contar uma história, quando trazer uma história à tona, não traga só a metade. Ou só o começo. Fale um todo. Ou então, corrija. Se eu tiver errado ou se o jornalista Antônio da Rádio Jornal tiver errado. Diga assim, não. Tem já uma cláusula fixa. E o Botafogo vai ter que daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio, comprar o Carlos Alberto por 30 milhões. Já tá certo. É isso. Não. Mas, tipo, não tente usar esse artifício de dizer, não, tem uma cláusula já de compra. Pô, a gente sabe que diversos jogadores do Brasil e do mundo já saem, às vezes, com essa cláusula de compra, velho. Já saem ali, olha. Sai um cara do Flamengo pro Palmeiras. Aí, tipo, olha, eu tenho aqui a opção de compra desse cara, se eu quiser, no futuro. É normal isso, velho, é normal. Sabe? Agora, não venda isso aqui como se fosse algo assim, não, olha, vamos ter paciência porque já tá sendo vendido o menino já, vai vender pelo dobro do preço. Não é assim. O Botafogo não vai pagar 30 milhões em Carlos Alberto, nem o Botafogo e nem ninguém. Nem ninguém. Hoje, Carlos Alberto depreciou o seu futebol quando chegou no Sport Clube do Recife. E não por conta da instituição, não, tá? Por conta do próprio jogador, que é fraco. E que vocês viram uma coisa que não existia. Não valia 15 milhões desse jogador, não. Me diz aí, torcedor, você acha que valia 15 milhões no Carlos Alberto? Então, com a palavra para tentar se corrigir mais uma vez, o presidente Yuri Romão. Beleza? Você já sabe, olha. Se inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, deixa o teu like, é muito importante sempre a tua participação. Tamo junto. Grande abraço, torcedor!